trazendo agora a palestra Produção de Mudas com enfoque nos aspectos legais. Nosso palestrante é o José Wellington Souza da Silva. Ele é auditor fiscal federal agropecuário da Superintendência Federal de Agricultura do Ceará. Ele é engenheiro agrônomo formado pela UFC, com especialização em proteção de plantas pela UVF de Minas Gerais. Auditor fiscal federal agropecuário lotado no Serviço de Inspeção, Fiscalização e Sanidade Vegetal da Superintendência Federal de Agricultura do Ceará, atuando na área da fiscalização de sementes e mudas. A nossa mediadora está aqui ao lado, a Fabiana Ferreira Silva. Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos aqui para esclarecer muitas coisas, dúvidas de nossos produtores, inclusive eu estou iniciando. Agora, creio que será um feedback bem legal. Bom, a nossa mediadora, a Fabiana Ferreira Silva, ela faz parte da Secretaria da Associação Comunitária do Pirangi, não é isso? Ela também é técnica em agronegócio e tem curso na área da apicultura. Com vocês, o palestrante José Wellington Souza da Silva. Ele é auditor fiscal federal agropecuário da Superintendência Federal de Agricultura do Ceará. O nosso palestrante, bom dia. Bom dia. Nós temos 45 minutos de palestra. Ok, bom dia a todos. Podemos começar, né? Tudo bem? Tudo bem, sim. Pode iniciar. Meu nome é José Wellington, como já foi apresentado. Pronto. Eu não estava vendo a apresentação aqui da palestra. Sou auditor fiscal federal agropecuário e vamos falar um pouco sobre a legislação brasileira de sementes e mudas, voltada à produção de mudas, que é o tema da feira Caju Nordeste. Podemos começar já, pode passar. Bem, o Ministério da Agricultura é um histórico ator na agricultura nacional e estadual. Fez esse ano 161 anos, em 28 de julho de 2021. Ele foi criado a partir de um decreto já em 1860, por Dom Pedro II, como Secretaria dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Hoje conta com superintendência em todos os estados, incluindo unidades no interior de alguns estados e atendimento em zonas primárias, que são os portos e aeroportos, e também áreas alfandegadas, com processamento de exportação. Hoje o MAPA, aqui no Ceará, ele trabalha em parceria com a ADAGRE, por meio do Serviço de Inspeção e Fiscalização de Sanidade Vegetal, e a ADAGRE ela faz a fiscalização do comércio, sendo que o MAPA atua perante os usuários e os produtores. O MAPA é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agricultura, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização dos serviços vinculados ao setor. Contempla o pequeno, pode passar o slide. Contempla o pequeno, o médio, o grande produtor rural, reúne as atividades de fornecimento de bens e serviços, a produção agropecuária, processamento, a transformação e a distribuição desses produtos até o consumidor final. Pode passar o slide, por favor. Hoje o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Defesa Agropecuária está ligada ao Ministério da Agricultura. Pode passar o slide, por favor. Isso. A Secretaria de Defesa Agropecuária está ligada ao Ministério da Agricultura. Pode passar também, por favor.
passar o slide, por favor. A coordenação de sementes e mudas, por sua vez, está ligada à Secretaria de Defesa Agropecuária, e a Comissão de Coordenação de Sementes e Mudas está ligada diretamente ao Departamento de Secretaria de Defesa Agropecuária. Hoje nós temos a divisão de sementes, dentro da coordenação de sementes e mudas, a divisão de mudas, o Serviço Nacional do RNC, Registro Nacional de Cultivares, e a fiscalização de OGM. A Superintendência Federal de Agricultura do Ceará está organizada dessa forma hoje, sendo que o Serviço de Inspeção e Fiscalização ele conta atualmente com 3 auditores. A Shirley, que trabalha na defesa sanitária, o Leandro, que trabalha na fiscalização de bebidas e na inspeção, e eu que trabalho na parte de fiscalização de sementes e mudas. A Shirley também faz a parte de fiscalização de fertilizantes e agrotóxicos. A gente conta com o apoio de 2 estagiárias e um administrativo também. A nossa equipe basicamente é essa, de fiscalização para o estado inteiro. A gente conta com o Vigiagro também, que é o responsável pelas importações e exportações nos portos e no aeroporto também internacional. Pode passar. Então, fazendo um breve histórico, quando o homem ainda era nômade, se observou que se ele plantasse uma semente, ele ia ter uma planta igual à planta que você retirou aquela semente. Isso foi fundamental para que o homem deixasse de ser nômade por volta de 10 mil anos atrás, como dizia o Raul Seixas na sua música. Né? Com a intensificação do comércio de sementes, começaram a ter problemas. Surgiram as adulterações e fraudes. Então, no início do século XIX, surgiu o primeiro decreto proibindo a venda de semente de trevo adulterada na Suíça. Eles adulteravam essas sementes com terra. Já no Brasil, em 1965, foi criada a Lei 4.727, da fiscalização do comércio de sementes e mudas em todo o território nacional. Em 77 houve uma atualização e em 2003 houve a última atualização da lei, que é a lei que vigora hoje, Lei 10.711 de 2003, que estabeleceu o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Podemos passar. Podemos passar o slide, por favor. Então, o Sistema Nacional de Sementes e Mudas ele foi criado com a Lei 10.711 de 2003 e com o Decreto 10.586 de 2020, que entrou em vigor esse ano. O decreto anterior ele era de 2004 e era o decreto 5153 de 2004. Então, com a lei e com o decreto, criou-se o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, com o objetivo de se garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e reprodução vegetal produzido e comercializado e utilizado em todo o território nacional. O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, ele criou a figura do RENASEM, que é um registro nacional de todas as pessoas que trabalham na atividade, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Ele criou o Registro Nacional de Cultivares, a produção de sementes e mudas, a certificação de sementes e mudas, a análise desse material, a comercialização das sementes e mudas, a fiscalização e a utilização. Tudo isso foi previsto no Sistema Nacional de Sementes e Mudas. O RENASEM, Registro Nacional de Sementes e Mudas, ele obriga todas as pessoas que trabalham com sementes e mudas a se inscreverem ou a se credenciarem. O produtor e o comerciante, eles se inscrevem, sendo que as pessoas que prestam serviço, elas se credenciam. Pode passar o slide, por favor.
Então, temos o produtor e o comerciante. Se você pretende produzir e comercializar, você é obrigado a se inscrever no Registro Nacional de Sementes e Mudas. Beneficiador, reembalador, armazenador também. As pessoas que prestam serviço, responsável técnico, certificadores, laboratórios, amostrador, coletor de sementes de espécies florestais, também. Pode passar o slide, por favor. Então, o Renasem ele tem validade por 5 anos e pode ser renovado por períodos iguais, desde que seja solicitada a sua renovação até a data do vencimento. O decreto novo ele trouxe essa mudança. O decreto anterior, a validade seria de 3 anos e você poderia renovar o seu Renasem até 60 dias depois que ele expirasse a data de validade. Com o decreto novo, a validade é 5 anos. E você tem que solicitar a renovação até a data de validade. Algumas pessoas são isentas da inscrição no Renasem. Agricultores familiares, assentados da reforma agrária, indígenas, tá? Então, e as pessoas que atendem ao artigo 3º também da Lei 11.326 de 2006, que seria o agricultor rural, o empreendedor rural, que pratica atividade no meio rural. Tem alguns requisitos para que essa pessoa ela seja isenta da inscrição no Renasem. Também são isentos do Renasem silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, povos indígenas, remanescentes de quilombos. Todas essas pessoas são isentas de inscrição no Renasem. Pode passar o slide, por favor. As associações e cooperativas de agricultores familiares que distribui, troca e multiplique sementes ou mudas, desde que a produção seja exclusiva desse público beneficiário, também é isenta de inscrição no Renasem. Os comerciantes que vendem apenas aquelas sementes para uso doméstico também são isentos de se inscreverem no Renasem. O importador que utiliza semente também na sua propriedade, ele é isento de inscrição no Renasem, desde que ele solicite a sua importação conforme os trâmites que o mapa estabelece. Ele não pode importar de qualquer forma. Para se inscrever no Renasem, o interessado ele precisa apresentar um requerimento, ele precisa recolher uma taxa. A taxa ela varia de acordo com a atividade que você vai desenvolver. Ele precisa, no caso de ser uma pessoa jurídica, apresentar o contrato social e inscrição estadual. No caso de pessoa física, apresentaria o CPF. Precisa apresentar uma declaração de que está adimplente junto ao Ministério da Agricultura, de que não tem nenhum débito. Ele precisa fazer uma relação das suas instalações, seus equipamentos. Precisa firmar um termo de compromisso também com o responsável técnico para prestar assistência técnica. As pessoas que prestam serviço para o produtor precisam estarem credenciadas no Renasem. Então, apresentam um requerimento também, recolhem uma taxa, apresenta a cópia do seu CPF e uma declaração de que está adimplente junto ao mapa, além do comprovante de registro no Conselho de Classe, que seria o CREA. Hoje, a lei ela permite que seja prestada assistência técnica por engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, observada a área de competência de cada um. Então, para se inscrever ou se credenciar no Renasem, você acessa a página do mapa, rola até embaixo a página e acessa insumos, você pode rolar a página, insumos agropecuários. Clicando em insumos agropecuários, você vai para a próxima página, lá insumos agrícolas, aí você clica, sementes e mudas, e Registro Nacional de Sementes e Mudas Renasem, você clica também,
e você consegue ter acesso ao sistema para fazer a sua inscrição ou credenciamento. Aqui embaixo a gente vê instruções para recolhimento de GRU. Aqui estão os valores e a forma onde você vai, como você vai fazer para pagar essas taxas. Clicando no sistema Renasem, você vai acessar o sistema. Pode passar o slide, por favor. Acesse o sistema, tem um pequeno manual que ele dá uma ajuda, caso você tenha alguma dúvida. Você clica em menu e vai arrastando para a opção que você deseja. Nesse caso aqui, Renasem de produtor de mudas, novo. Você preenche esse requerimento, preenche ele completo, com e-mail, com telefone, endereço completo, dados da empresa, CPF, CNPJ, inscrição estadual. Salva esse requerimento, imprime, assina e encaminha para a Superintendência Federal de Agricultura do Ceará. Com a pandemia, a gente passou a receber essa documentação no e-mail. O e-mail do setor de protocolo é spr.ce@agricultura.gov.br. A documentação também pode ser encaminhada diretamente pelo correio. Para a inscrição, o produtor e comerciante precisam recolher R$ 150 e o Renasem, ele vale por 5 anos. Com R$ 150 você tem o seu Renasem válido por 5 anos. O responsável técnico recolhe R$ 75. A figura do coletor, que é quem vai coletar as sementes para os produtores de florestais, não recolhe taxa. Alterações de segunda via de documento também são cobradas. Os valores não são tão altos, como você pode verificar. O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, ele criou o Registro Nacional de Cultivares, que nada mais é do que um cadastro nacional onde estão inseridas todas as cultivares e espécies que podem ser produzidas no país. Se não estiver nesse registro, não pode ser produzido, nem comercializado. A produção de sementes e mudas ela é de responsabilidade do produtor. Ele é o responsável pela identidade e pela qualidade. Se eu estou colocando um produto à venda, se é um milho da variedade qualquer que seja, aquele milho tem que ser daquela variedade e tem que estar na qualidade que o padrão nacional estabelece. Ou a muda de cajueiro, CCP 06. A identidade e a qualidade desse material é de responsabilidade de quem está produzindo. Para ser comercializada, a muda e a semente ela tem que estar identificada, tem que constar a sua categoria, ela tem que estar acompanhada de nota fiscal e de termo de conformidade. Esse documento é emitido pelo responsável técnico do produtor, termo de conformidade. O produtor ele tem algumas obrigações. Ele tem que se responsabilizar pela produção e pelo controle de qualidade. Ele tem que ter a área, seja dele ou seja arrendada. Ele tem que manter a infraestrutura adequada à sua produção. Ele tem que estar sob a supervisão e acompanhamento de um responsável técnico em todas as etapas. Ele tem que atender prazos, tem que atender padrões. Então, tem essas obrigações. Quando houver alguma alteração, é necessário que seja feita a atualização, tem prazo para que atualize. O prazo é de 10 dias. Ele precisa encaminhar os mapas. Tá dando um retorno no áudio aqui. Ele tem que encaminhar mapa e relatório atualizado de produção e comercialização. Os prazos, se for em relação a produtor de sementes, seria
trimestral, o prazo para o encaminhamento dos mapas de produção. As datas são essas, até 10 de abril, até 10 de julho, 10 de outubro e 10 de janeiro do ano seguinte, para cada trimestre. No caso dos produtores de muda, seria semestralmente o prazo para encaminhamento dos mapas. Pode passar o slide, por favor. Então, até 10 de julho e até 10 de janeiro do ano seguinte. As mudas florestais, você encaminharia anualmente e mudas de olerícola também anualmente. As mudas florestais conforme a IN 17 e as olerícolas conforme a IN 42. Os prazos anuais. Além disso, o produtor ele tem que manter a documentação por um prazo, ele tem que manter por 2 anos, produtor de semente, e produtor de mudas por 5 anos. Tem que manter projeto, laudo de vistoria que o responsável técnico emite, os termos de conformidade de sementes e de mudas, certificados, conforme o caso, boletins de análise, notas fiscais, as inscrições dos viveiros, contratos, eles têm que manter esse documento por um prazo. O produtor também é obrigado a atender às normas e aos padrões para cada espécie e grupo de espécies. Ele precisa conhecer o destino dado aos lotes de sementes. Ele precisa manter a estrutura. Ele precisa informar as alterações. Precisa elaborar um projeto técnico. O projeto técnico tem que conter algumas coisas, eu não vou citar, mas aqui está listado o que tem que ter no projeto técnico. Tá? O produtor de sementes de mudas, ele é o responsável, como eu falei, ele é sempre o responsável pelo padrão de qualidade e identidade. Até a entrega desse produto ao detentor. A identidade genética ela é sempre também de responsabilidade do produtor da muda ou da semente. Para se produzir, você precisa recolher taxa também no momento da inscrição. Para a inscrição de campo de semente, o mínimo é R$150, sendo que quando ultrapassar 50 hectares, ele tem que adicionar R$3 por hectare. No caso da produção de mudas, o viveiro para inscrever ele custa R$150, ele é inscrito anualmente para uma área de até 10 hectares, R$150. Eu coloquei alguma coisa aqui sobre produção de sementes, bem superficial. A instrução normativa aqui fala sobre a produção de sementes, é a instrução normativa número 9 de 2005. Então, o que ela fala? Ela fala que as sementes elas podem ser produzidas nas categorias genética, básica, certificada de primeira geração, certificada de segunda geração, sementes S1 ou S2. Cada categoria dessas, cada categoria que está em cima gera a categoria que está embaixo. Pode haver um salto da C1 para S2, pode, mas o ideal é que cada categoria vá gerando a categoria abaixo, para que a semente ela complete o maior número de gerações que ela possa. Há prazo para inscrição dos campos, até 15 dias após a semeadura do campo, caso não exista norma que fale o contrário, e anualmente até 31 de dezembro para as culturas perenes. As inscrições dos campos de sementes são feitas via sistema, ao sistema CIGEF para fazer essas inscrições, não tem necessidade de encaminhar os documentos
à superintendência. Isso em relação às sementes. Para se inscrever, você precisa preencher o requerimento no sistema. Você informa lá os dados de produção, as coordenadas. Você inclui no sistema o roteiro detalhado de acesso à propriedade, o comprovante de recolhimento da taxa, ART, nota fiscal, cópia de termo de conformidade, autorização, caso se trate de cultivar protegida. Para a inscrição, o caminho é o mesmo também. Você vai em insumos agropecuários, insumos agrícolas, sementes e mudas, CIGEF. E aí você faz login e senha para poder inscrever seu campo de sementes. As mudas, elas ainda não estão contempladas no sistema CIGEF. Então, a documentação referente à muda tem que ser encaminhada à superintendência, tanto por e-mail ou opcionalmente pelo correio. As espécies em geral, elas estão contempladas na Instrução Normativa número 24 de 2005, tá? E assim, a muda ela tem uma peculiaridade. A semente você se inscreve no Renasem com o seu responsável técnico credenciado, e aí você consegue inscrever o seu viveiro após isso. Na muda, há uma etapa antes da inscrição do viveiro, que seria a inscrição do material de propagação que você vai utilizar, seja uma planta básica, matriz, ou uma planta sem origem genética comprovada. Você não pode simplesmente se inscrever no Renasem e já se inscrever o viveiro. Antes da inscrição do viveiro, você inscreve o material de propagação que você vai utilizar. Essa inscrição ela deve ser feita a cada 3 anos e ela deve ser renovada após esse período. Você preenche esse requerimento e encaminha digitalizado no e-mail do protocolo ou pelo correio com a cópia comprovante de taxa, ART, autorização, se for cultivar protegida. E aí você informa os dados da sua empresa também aqui. Se você tiver a origem do seu material, você escreve planta básica ou escreve planta matriz. Caso você não tenha, você já tem na sua propriedade um cajueiro, uma mangueira que você não tem o documento de origem dele, você inscreve um campo de plantas sem origem genética comprovada. A validade também é de 3 anos. A única diferença é que ele não vai ter a comprovação de origem. Esse é o requerimento. O responsável técnico precisa elaborar um laudo. E esse laudo vai dizer que aquela cultivar é aquela espécie a que ele está se referindo lá. Ele vai assinar, vai colocar a ART. A produção de mudas, ela pode ser obtida a partir de planta básica, planta matriz, jardim clonal, ou do campo de planta sem origem genética comprovada, ou também a partir de sementes. A inscrição do viveiro, ela se dá até 15 dias após a instalação do viveiro, no caso de primeira inscrição, ou anualmente até 30 a 31 de março para os demais casos. O requerimento que você vai preencher para a inscrição do seu viveiro é esse, o anexo 16 da Instrução Normativa número 24. Você precisa apresentar essa documentação junto com o requerimento. Comprovante de recolhimento da taxa, caracterização do viveiro, documento de origem do material, seja ele adquirido de terceiro ou seja produzido por você mesmo. A caracterização do viveiro, você precisa informar a data de semeadura, se é enxertado, a cultivar que você vai produzir, o número de mudas, os dados de origem desse material, datar e assinar
encaminhando para a superintendência. É importante que se coloque a denominação correta da espécie da cultivar, para que não gere pendência na análise do seu processo. E é importante que não falte nenhum dos documentos exigidos, porque isso gera pendência e o campo, o campo de produção, o viveiro, ele não é inscrito. As espécies florestais, elas têm uma norma à parte, a Instrução Normativa número 17 de 2017. A Instrução Normativa número 17, ela simplifica o processo de inscrição. A inscrição ela é feita através de uma declaração e você tem prazo também para fazer isso, até 30 de março do ano corrente. A Instrução Normativa número 17, ela isenta o produtor de taxas para inscrição do material que você vai produzir. Então, você se inscreve no Renasem e, à medida que você vai inscrever seu material de propagação ou seu viveiro de florestais, você não recolhe taxa. Você precisa declarar a fonte, seja de semente ou de material de propagação, a cada 3 anos. Você vai preencher os dados do produtor, os dados do material que você vai submeter à inscrição. Você precisa da autorização, caso seja protegido, e de croquis, informando a localização do seu material. Então, até 30 de março, você tem que apresentar essa declaração e tem os anexos da Instrução Normativa 17 que devem ser utilizados. Cada tipo de material tem um anexo relativo a ele. Então, você inscreve a declaração de fonte de semente ou do seu material de propagação e encaminha à superintendência. As mudas de florestais, elas podem ser produzidas nas categorias identificada, selecionada, qualificada e testada. Geralmente, é identificada, que é a mais simples. Você só identifica qual é aquela espécie e você produz a categoria identificada. Ela tem que guardar correspondência com a categoria, o material que você está inscrevendo. Se você tem um material de propagação identificado, a sua muda de florestal vai ser identificada. O prazo para a declaração é até 30 de março do ano também. Caso você perca esse prazo, você pode inscrever ainda o seu viveiro de florestais, contudo, isso gera uma infração, porque você não atendeu ao prazo de inscrição. Então, você faz a declaração da produção estimada de mudas, também é uma declaração mais simples do que a inscrição do viveiro previsto na 24. Você apresenta também o croquis, você vai dizer se é uma inscrição nova, os dados do produtor, o ano de referência, o Renasem, informa o nome científico, a categoria que provavelmente será identificada, o número de mudas que vai produzir. Os produtores de florestais, eles têm que se aterem também à legislação ambiental, porque você vai coletar sementes, às vezes em áreas de reserva, e tem que ter cuidado com isso também. A legislação ambiental ela tem que ser obedecida. Estão dispensados das exigências de inscrição, por meio da declaração, as instituições governamentais e não governamentais. Agora, mesmo estando isentos, eles devem apresentar uma declaração antes do início da produção, que é o anexo 14 da Instrução Normativa número 17, submete também ao mapa. Aqueles que produzem também uma pequena quantidade, até 10 mil mudas por ano de espécie nativa, eles são dispensados das inscrições. Agora ele tem que comercializar esse material diretamente com o usuário, ele não pode passar por um intermediário. A declaração da produção, nesse caso, segue esse requerimento, ou a
anexo 14. Você precisa informar os dados seus e do material que você vai produzir. No ano de 2019 entrou em vigor a Instrução Normativa número 42, que ela trata da produção de espécies olerícolas. Então, se você vai trabalhar com espécies olerícolas, você deve apresentar a sua documentação com base nessa instrução normativa. Então, o prazo para inscrição é anual, para quem trabalha com semente de olerícola, até 15 dias após a instalação do viveiro, para a primeira inscrição, e anualmente até 31 de março para os demais casos. Quando você faz a primeira inscrição, se você quiser acrescentar mais mudas na sua produção, você pode fazer isso várias vezes, não tem problema. A Instrução Normativa número 42, diferente da 17, ela tem as taxas. Então, se você vai trabalhar com mudas em geral e com olerícolas, você recolhe as taxas. A 17 que faz a exceção, que é a norma que trata das florestais. Os documentos eles devem ser encaminhados para a produção de mudas ao e-mail do protocolo ou ao endereço da superintendência, por correio. É proibido você produzir, beneficiar, armazenar, analisar, comercializar, transportar, utilizar em desacordo, importar. Se você vai produzir, se você vai comercializar, você tem que trabalhar com produtos que sejam inscritos, com produtores inscritos, comerciantes inscritos, com material inscrito no mapa. E se você vai adquirir, você tem que adquirir de quem se inscreveu e de quem inscreveu sua produção. Então, se você fugir a isso, você vai estar cometendo alguma irregularidade. Essas irregularidades, elas têm medidas cautelares e penalidades. Você pode ter a suspensão da comercialização do seu material, você pode ter a interdição do seu estabelecimento, você pode ter advertência, sofrer multa, a apreensão das suas sementes mudas, condenação, suspensão e cassação do seu RENASEM. A parte da legislação está lá no site do mapa, a lei, decreto, as instruções normativas que eu citei aqui, a 9, a 24, a 17, a 42. Você vê que tem uma lista bem extensa, mas se você vai trabalhar, por exemplo, só com olerícolas, você só precisa da lei, do decreto e da instrução normativa número 42. Se você vai trabalhar com cajueiro, por exemplo, você precisa da lei, do decreto, da instrução normativa número 24. Então, de acordo com a especificidade do material que você vai trabalhar, você se atém a uma parte ou outra da legislação. Se você vai trabalhar com florestais, seja exótica ou seja nativa, você dá atenção à instrução normativa número 17. A norma você encontra ela no site do Ministério também, no mesmo caminho lá. Insumos agropecuários, insumos agrícolas, sementes e mudas, aí você tem a aba legislação lá. A norma ela está organizada por data de edição dela. Então você consegue dar um Ctrl F e localizar por palavra-chave. Ela está bem fácil de pesquisar. Hoje no estado do Ceará nós temos 64 produtores de sementes inscritos, 238 produtores de mudas inscritos e 186 responsáveis técnicos credenciados. Tá. O perfil do estado, a gente tem na região metropolitana o comércio basicamente de mudas de ornamentais, de plantas ornamentais, desculpa, e de mudas frutíferas. Já no polo de Limoeiro a gente teria a produção de sementes,
Juazeiro do Norte, a produção de mudas. Na parte da Serra Grande, no polo da Serra Grande, um grande volume de mudas de olerícola. Então, o estado ele tem sua característica dividida dessa forma. O estado ele importa sementes de melão, de melancia em grandes volumes por grandes empresas. Essas empresas importam esse insumo e exportam as frutas de volta. A gente recebe também bastante muda de bananeira para o estado do Ceará e também para o Rio Grande do Norte, por exemplo. Esse material entra aqui pelo Ceará. Seria o perfil das importações. As exportações, com origem no Acaraú, Paraipaba, Horizonte, Paracuru, nós temos exportação de material de propagação. A gente tem Amarilis, Espada de São Jorge, esse material todo é exportado basicamente para a Holanda, Estados Unidos. São ornamentais. Bananeira de jardim. Você pode ir passando, tem as fotos mais abaixo, por favor. Abacaxi. Esse material de propagação ele é bastante valorizado e sempre tem exportação desse material. Pluméria, sementes de coco para o México também, tá? E além do material de propagação, a gente tem uma demanda grande por nossos produtos, os frutos, melão, melancia, abóbora, milho verde, manga, coco, água de coco, castanhas. Esse material tem origem em Beberibe, Limoeiro, Capuí, Paraipaba. E os mercados da Holanda, Estados Unidos, Espanha absorvem esses produtos. Argentina, Bélgica, Emirados Árabes, Chile, Canadá. Então, castanhas, mangas, cocos, farinha de trigo também, cera de carnaúba, suco de acerola, desidratado, esses produtos são... Isso no mercado externo. Há uma grande demanda por mudas de qualidade, por plantas ornamentais também, seja em grande ou pequena escala. Há muitos sítios aqui na região metropolitana, ou mesmo no interior do estado. Tem um programa Hora de Plantar do governo federal, do governo estadual, que adquire sementes e mudas para distribuição aos pequenos produtores. Então, nós temos também uma grande demanda por profissionais que conheçam a legislação. A gente sente uma deficiência nessa parte de conhecimento da legislação e isso é uma grande dificuldade no desenvolvimento da atividade. Na universidade também a gente sente até um pouco de falta da inclusão da legislação de sementes e mudas. Deveria ser incluído em alguma disciplina. O mapa está sempre à disposição para contribuir de qualquer forma. Seria isso que eu tinha para passar. A legislação é uma parte que é bastante extensa, eu tentei deixar um pouco mais leve, teria muito mais coisa, mas basicamente é isso. Estão nossos contatos aí, e-mail, telefone, que também é o WhatsApp, caso haja interesse por mais informação, estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigado, nosso palestrante José Wellington Souza da Silva. Nós temos uma pergunta. O Felipe Reis, ele está perguntando o seguinte: como os produtores podem ter acesso às informações da listagem do projeto técnico que atendam à aprovação para a emissão do Renascem? Do projeto técnico? Sim. Ele está na instrução normativa número 9 ou na 24. Pronto, essa foi a pergunta do Felipe Reis.
Nós temos Tá. aqui a nossa mediadora, a Fabiana Ferreira da Silva. Pode fazer as suas considerações finais. Agradecer pelos esclarecimentos. Nós sabemos que a parte legislativa, vamos usar o linguajar popular bem chata, mas é de fundamental importância que cada produtor conheça um pouco, né, para que não tenha dúvida. Não deixe tudo, porque assim, sempre temos pessoas responsáveis por essa parte e nós deixamos na mão deles. Mas é bom a gente ter conhecimento, sim. É chato, é cansativo, mas é bom a gente estudar, porque é o nosso produto que está sendo vendido. Então, é bom a gente ter bastante conhecimento nessa área, sim. Quero agradecer pelos esclarecimentos. E nós que agradecemos a presença do nosso palestrante, da nossa mediadora, que está aqui também, ele online e ela ao vivo aqui conosco no 13º Caju Nordeste, de forma virtual, pelo canal do YouTube Caju Nordeste Oficial. Lembrando que todo o material, as informações, todo o material das palestras vão estar no link do nosso canal do YouTube.